Um magnata bilionário abandonou sua esposa por pressão de sua elite familiar. E 5 anos depois, ela reapareceu com 2 filhos gêmeos idênticos a ele. A vida de Lucas Rios, um homem admirado pelo mundo dos negócios, sofreu uma reviravolta inesperada que o forçou a encarar as consequências de suas decisões passadas. Lucas Rios era um homem que o mundo dos negócios idolatrava. Aos 32 anos, ele já era o CEO da Rios Tech, um império de tecnologia multimilionário construído sobre inteligência artificial e inovação em cloud computing. Ele aparecia em capas de revistas, fazia palestras em summits globais e apertava as mãos de governadores. Cada foto dele exibia a mesma imagem impecável: cabelo loiro dourado, penteado com perfeição, penetrantes olhos azuis que demonstravam a dose exata de fria indiferença, e aquele tipo de sorriso capaz de fechar negócios antes mesmo de um contrato ser lido. Ele morava em uma cobertura sobre o Parque Ibirapuera, dirigia um esportivo elétrico personalizado e vestia ternos sob medida que valiam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Para qualquer um que o visse de fora, ele era impecável, ambicioso, disciplinado e destinado à grandeza. Mas havia algo que Lucas não tinha, e por algo que ele quase arriscara tudo antes: o amor. 5 anos atrás, antes de assumir seu papel completo como CEO, Lucas estava com alguém que não se encaixava no plano que sua família havia traçado para sua vida. O nome dela era Amélia Valente. Ela não era uma socialite nem uma investidora de tecnologia. Ela não havia nascido rica. Era uma estudante de pós-graduação, cursando arquitetura com bolsas de estudo e bicos de fim de semana, com tinta nas calças jeans e cadernos cheios de esboços desorganizados. Ela tinha longos cabelos castanhos, expressivos olhos azuis e um jeito de olhar para Lucas que o fazia sentir que era mais do que apenas seu título. Com ela, ele não precisava atuar. Com ela, ele ria mais alto, dormia melhor, sonhava mais livremente. Eles se conheceram em um evento de caridade ao qual ele só compareceu por obrigação. Ela estava ajudando a montar as luzes do palco e ele tropeçou nela enquanto conferia o celular. Foi o momento mais humano que ele tivera em meses. O relacionamento deles floresceu em segredo. Longas caminhadas pela cidade, delivery de comida em terraços, conversas noturnas sobre sonhos e medos. Ela não se importava com o dinheiro dele. Ela zombava de seu relógio caro e recusava-se a deixar que ele pagasse seu aluguel. Ela o fazia se sentir real em um mundo onde tudo sobre ele parecia artificial. Pela primeira vez em sua vida, ele imaginou um futuro que não girava em torno de lucros trimestrais ou reuniões de diretoria. Ele imaginou um pequeno casamento, um lar aconchegante, crianças com olhos azuis e energia selvagem. Ele imaginou Amélia em cada versão desse futuro. Mas seus pais tinham outros planos. Quando souberam de Amélia, a reação foi imediata e brutal. Seu pai, Carlos Rios, presidente do conselho e um dos homens mais frios que Lucas conhecera, o convocou ao escritório e foi direto. Ela não está no seu nível. Ela dilui sua imagem. Case-se com ela e começaremos o processo de removê-lo da sucessão. Sua mãe também não se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Você realmente quer envergonhar a família? Ela perguntou. O que os acionistas vão pensar ao vê-lo com alguém tão comum? Lucas tentou resistir, lutou. Disse a eles que a percepção não importava. Mas a Rios Tech não era apenas uma empresa. Era um império, transmitido por 3 gerações. Seu nome era uma marca. Seu rosto era um investimento. E à medida que a pressão aumentava, da família, do conselho, de assessores lembrando-o de suas obrigações,
Lucas sentiu as paredes se fecharem. A pior parte, ele nunca contou a Amélia a verdade. Um dia, ele simplesmente terminou. Sem explicação, sem discussão. Ele disse que precisava se concentrar em sua carreira e saiu do apartamento dela, deixando para trás a mulher com quem havia imaginado-o para sempre. Amélia ligou uma vez, depois duas, depois parou. Ele nunca atendeu. Ele mergulhou no trabalho e tentou se convencer de que era necessário, que era o melhor, mas não havia um único dia em que ele não pensasse nela, em que não visse algo que o lembrasse da vida que ele deixara para trás. Ele sentia falta da risada dela, da forma como ela dizia seu nome quando estava brava, do jeito que ela o fazia se sentir um homem, e não um produto. Ainda assim, ele nunca a contatou, porque admitir que havia errado significaria enfrentar tudo o que ele renunciara. E naquele momento, Lucas Rios não sabia como enfrentar o arrependimento. Ainda não. Amélia Valente nunca acreditou em contos de fadas, mas se apaixonar por Lucas Rios parecia perigosamente perto de um. Por um breve período, ela fora mais do que jamais sonhara ser possível. Ela se lembrava do calor em seus olhos quando ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ela se lembrava das noites no terraço, quando as luzes da cidade faziam o céu parecer infinito, e Lucas sussurrava sobre querer fugir do mundo das câmeras e salas de reunião, apenas para viver uma vida normal com ela. Ela acreditou nele, acreditou em cada palavra, em cada promessa inacabada, nos espaços entre beijos e silêncios. Mas um dia ele se foi, sem despedida, sem explicação. Apenas uma mensagem fria e cuidadosamente redigida de que ele precisava de espaço para se concentrar em seu futuro. Ela esperou pela ligação dele, tentou encontrá-lo, enviou uma mensagem de voz longa e desesperada, depois outra. Mas o silêncio que se seguiu não estava vazio, era deliberado, era definitivo. E então ela parou de esperar. Amélia mergulhou no trabalho, despejando sua dor em plantas e prazos, tentando se perder em seus estudos. Mas poucas semanas depois ela começou a sentir as mudanças em seu corpo. A fadiga, os enjoos, o atraso. Ela disse a si mesma que era estresse. Mas quando fez um teste de gravidez e viu o resultado, seu fôlego parou. Ela não chorou. Simplesmente ficou de pé no banheiro, olhando a palavra positivo, como se estivesse escrita em outra língua. Depois, sentou-se na beira da cama e não disse nada por muito tempo. O médico confirmou sua gravidez, mas o ultrassom revelou algo que ela não esperava. 2 batimentos, gêmeos, 2 vidas crescendo dentro dela. 2 lembretes de um homem que havia partido sem olhar para trás. Ela considerou ligar para ele novamente. Imaginou o que diria. Mas então ela se lembrou da mensagem de voz. A resposta fria de sua secretária. A maneira como ele desaparecera, como se ela não significasse nada. E percebeu que não podia passar por aquilo de novo. Então ela não ligou, não escreveu. Apagou o número dele. Aceitou no fundo de sua alma que ele não voltaria. Amélia decidiu deixar São Paulo. Não havia mais lugar para ela ali. Ela conseguiu um emprego em uma cidade menor, em um escritório de desenho onde ninguém fazia perguntas sobre seu passado. Alugou um apartamento modesto e viveu com cuidado, economizando cada centavo. A gravidez de gêmeos foi difícil, mas ela foi mais forte. Trabalhou apesar dos pés inchados, das noites sem dormir e do medo de estar completamente sozinha no mundo. Tomou vitaminas pré-natais com vales alimentação. Pulou refeições para pagar as roupas de bebê. E quando chegou a hora, deu à luz 2 meninos saudáveis e lindos, Luan e Simão.
Eles tinham cabelos loiros desde o início e os olhos mais azuis que ela já vira. Era como ver duas pequenas versões do homem que ela um dia amara. No começo, isso lhe partia o coração ao vê-los, mas com o tempo, esse sentimento se suavizou em outra coisa, algo mais feroz. Amor. Não pelo que poderia ter sido, mas pelo que era. Seus filhos eram tudo. Eram selvagens, barulhentos, bagunceiros e perfeitos. Eram a razão pela qual ela se levantava da cama, quando seu corpo doía e sua conta bancária chegava a zero. Ela trabalhava até tarde da noite. Fazia trabalhos freelance. Aceitava projetos, plantas de lojas, cafeterias, até mesmo galpões, qualquer coisa que mantivesse as luzes acesas. Ela alimentava seus filhos, vestia-os, beijava seus hematomas e lia histórias para dormir, mesmo quando estava exausta demais para ficar em pé. Amélia nunca mencionou o nome de Lucas, nem uma única vez. Quando os meninos perguntavam por que não tinham pai, ela lhes dizia a verdade, suavemente. Que às vezes as pessoas vão embora porque têm medo do amor, e que isso não é culpa deles, nem nossa. Ela não falava em vingança, não se detinha no passado. Vertia toda a sua energia em criar dois meninos pequenos, gentis, curiosos e corajosos, que não tinham ideia de que carregavam um sobrenome que um dia governou uma cidade. E ainda assim, tarde da noite, quando eles dormiam, ela às vezes se pegava imaginando o que Lucas diria se os visse. Ele os reconheceria como seus, sentiria algo, ou faria o que sabia fazer de melhor, dar as costas e fingir que nada importava. Ela dizia a si mesma que não importava, que ela havia construído uma vida sem ele. E era verdade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O encontro inesperado. O convite havia chegado inesperadamente, enfiado no cabeçalho do e-mail modesto de Amélia, com um assunto genérico: Fórum de Futuros Arquitetos, Seleção de Palestrantes. De início, ela achou que era um erro. Ela nunca havia palestrado em nenhum evento importante, muito menos na cidade de São Paulo. Mas a mensagem era real. Eles analisaram sua proposta de design para um abrigo feminino, sustentável, de baixo custo e focado na comunidade, e queriam que ela falasse no painel. Não era pago, mas cobririam as despesas de viagem e hospedagem. Era a oportunidade que ela sonhara por anos e o tipo de reconhecimento que nunca pensou receber como mãe solteira de 2 filhos, lutando no segundo plano do mundo da arquitetura. Hesitou apenas por um momento. Então disse sim. Voltar para São Paulo depois de 5 anos pareceu irreal. Tudo parecia igual, mas nada parecia familiar. Ela chegou com Luan e Simão a reboque, 2 meninos de 5 anos cheios de energia, que fizeram perguntas, sem parar, durante o voo, que olharam maravilhados para o horizonte e disseram que os prédios pareciam torres de Lego. Ela os vestiu de forma caprichada para o fórum, com camisas de colarinho pequenas e tênis limpos, e encheu uma bolsa com livros de colorir e lanches para mantê-los ocupados enquanto ela apresentava. Ela não tinha com quem deixá-los e não deixaria que isso a impedisse. Eles se sentaram pacientemente perto do fundo do estande de exposição, enquanto ela estava ao lado de sua maquete do abrigo, com as palmas ligeiramente suadas, o coração acelerado. O evento acontecia em um arranha-céu no centro, com paredes de vidro cercando o local, a luz do sol entrando. Ela tentou não pensar na possibilidade de encontrar alguém que conhecesse. São Paulo era grande. Ele não estaria aqui. Por que estaria? Então ela ouviu a voz dele. Ela estava no meio de responder a uma pergunta de um repórter quando soou no ar, baixa, confiante e muito familiar para ser ignorada. Ela parou, imóvel. Seu estômago revirou antes que seus olhos o confirmassem.
Lucas Rios estava a menos de 6 metros de distância, rindo suavemente com um grupo de patrocinadores em ternos elegantes. Ele não havia mudado. O cabelo loiro continuava impecável, a postura relaxada como sempre, mas agora mais velho, com traços mais marcados. Sua expressão era calma, até que pousou nela. Amélia viu o momento em que o atingiu. Primeiro, confusão. Depois, choque. Depois, algo mais profundo. Seus olhos desviaram-se para além dela, em direção aos 2 meninos sentados no chão atrás de sua mesa, colorindo em silêncio no carpete. O tempo desacelerou. O rosto de Lucas empalideceu. Seu olhar fixou-se nos gêmeos, e Amélia pôde ver as engrenagens girando, rápidas e desesperadas. Ela não se moveu, não sorriu, não desviou o olhar. Ele caminhou até ela. Ela ficou rígida, agarrando-se à borda da mesa de exposição, como se pudesse se ancorar ao chão. As pessoas ao redor pareceram sumir no ruído de fundo. A cidade, o fórum, os anos, tudo se resumiu a este momento impossível. Ele parou na frente dela, a voz mal audível. Amélia! Ela não respondeu. Ele olhou para os meninos de novo. Depois olhou para ela, visivelmente abalado. São eles? Ela manteve o olhar firme. Sim, disse ela, calma e serena. São seus. Ele deu um passo para trás, atordoado. Por um momento, pareceu alguém que acabara de levar um soco. Eu não sabia, ele disse. Eu não tinha ideia. Eu sei, respondeu ela com voz firme. Eu tentei. Você garantiu que eu não pudesse te contatar. Ele piscou, tentando processar tudo. Mas por que você não tentou de novo? Amélia riu suavemente, amarga e cansada. Eu tentei. Deixei mensagens. Enviei cartas. Sua secretária me disse para nunca mais ligar. Eu presumi que você havia tomado sua decisão. Lucas baixou o olhar, o peso da compreensão se instalando pesadamente em seu rosto. Ele se virou para olhar os meninos, que ainda não sabiam quem ele era. Luan levantou o olhar, sorriu e o cumprimentou inocentemente. Eu preciso falar com você, disse Lucas, a voz quase embargada. Amélia cruzou os braços. Agora você quer falar? Depois de 5 anos, em um evento público? Ele hesitou, depois assentiu lentamente. Sim, eu preciso explicar e preciso entender. Ela o encarou por um longo tempo. A dor que havia enterrado no fundo de seu ser ressurgiu, mas ela não o deixou ver. Não ali. Ainda não. Você não pode voltar como se nada tivesse acontecido, disse ela. Mas se você realmente quer entender, comece aprendendo os nomes deles. Lucas olhou para ela e algo se abriu em seus olhos. Ele se virou para os meninos, ajoelhou-se e perguntou suavemente: Quais são os nomes de vocês? Os gêmeos olharam para ele perplexos, mas curiosos. Eu sou Luan, disse um. Eu sou Simão, acrescentou o outro. Qual é o seu nome? Lucas sorriu tristemente. Eu sou Lucas. Eles não o reconheceram. Por que reconheceriam? Amélia observava de trás da mesa, o coração batendo forte. Este não era o momento para o qual ela se preparara. Nunca pensou que chegaria. E, no entanto, ali estavam eles. Não como estranhos, ainda não como uma família. Mas algo havia começado a mudar. A verdade finalmente havia vindo à tona. E nada mais seria o mesmo. Lucas não dormiu naquela noite. Após o fórum, após o dia mais longo e dissonante de sua vida, ele voltou ao seu apartamento, um lugar que um dia pareceu o ápice do sucesso e agora se sentia vazio, desprovido de significado. A imagem dos 2 meninos persistia em sua mente, inquietante e vívida, Luan e Simão. Seus nomes ressoavam em seus pensamentos como um mantra que ele nunca soubera que precisava. Ele ainda podia ver seus olhos, tão familiares que seu peito doía, e a forma como o olharam sem reconhecimento. Eles não o conheciam,
não sabiam que ele existia. E essa constatação, mais do que tudo, o destruiu. Na manhã seguinte, ele solicitou um teste de DNA particular. Não contou a ninguém, nem à sua secretária, nem à sua equipe jurídica, nem aos seus pais. Não se tratava de legalidade. Tratava-se de algo que ele não conseguia nomear, algo urgente e pessoal, como se precisasse de permissão para acreditar na verdade, embora cada parte dele já a soubesse. Os resultados chegaram 3 dias depois. 99,9% de correspondência. Não havia como negar. Ele era o pai deles. Lucas olhou para o documento em silêncio por um longo tempo. Depois dobrou-o cuidadosamente e o colocou em uma gaveta, como se fosse algo sagrado e pesado. Não um pedaço de papel, mas uma porta que acabara de se abrir. Uma porta que ele fechara, sem saber, pelo lado de fora, 5 anos antes. Ele contatou Amélia através do coordenador do evento, não querendo pressionar demais. Ela concordou em se encontrar com ele uma vez em um pequeno café no bairro da Liberdade. Sem advogados, sem assessores, apenas os dois. Ela chegou com sua habitual força tranquila, vestida de forma simples, com o cabelo preso. Parecia cansada, mas serena e mais bonita do que ele se lembrava. A vida a moldara de novas maneiras, adicionando uma gravidade ao seu olhar que antes não existia. Ele se levantou quando ela entrou. Ela não sorriu. Sentaram-se um de frente para o outro, 2 pessoas com anos de dor entre elas e 2 meninos que os uniam para sempre sem saber. Por um longo momento, eles não disseram nada. O ruído do café zumbia ao redor deles, xícaras tilintando, leite fumegando, conversas baixas. Eu obtive os resultados, disse Lucas finalmente. São meus, Amélia assentiu. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, lutando para encontrar palavras que significassem o suficiente. Eu não sei o que te dizer. Ela o olhou com os olhos claros. Então não diga nada que não queira dizer. Eu estou falando sério agora, disse ele. Só. Amélia, eu não sabia. Juro a você, eu não sabia. Eu acredito em você, disse ela. Mas isso não apaga o que aconteceu. Ele baixou o olhar, a vergonha o invadindo. Eu queria lutar por você. Eu ia. Mas meus pais, o conselho, tudo desmoronou. Eu não sabia como ser o homem que eles esperavam e o homem que você precisava. Você os escolheu, disse ela sem malícia. Você foi embora. Ele assentiu lentamente. Sim, e eu tive que criá-los sem você, continuou ela. Enquanto você construía impérios, eu construía berços. Enquanto você fazia discursos, eu tentava encontrar o suficiente para o jantar. Lucas encolheu-se. Suas palavras não eram cruéis, eram apenas verdadeiras e atingiram mais forte do que ele poderia prever. Eu não estou pedindo perdão, disse ele. Ainda não, só quero uma chance de conhecê-los, de fazer parte de suas vidas, mesmo que seja pouco, mesmo que seja só... Ele fez uma pausa, a voz falhando. Eu não posso voltar atrás, Amélia, mas posso aparecer agora. Posso tentar. Ela o estudou cuidadosamente. Eles não te conhecem, nem sequer sabem o que é um pai. Para eles, eu sou o mundo inteiro. Eu não quero tirar nada de você, disse ele rapidamente. Só quero acrescentar ao que você construiu. Amélia suspirou lentamente. Eles têm 5 anos. Não entendem traição nem lealdade, mas entendem presença. Você não pode entrar e sair. Não pode começar e parar. Se você quer estar em suas vidas, tem que ser até o fim. Eu estou dentro, disse ele sem hesitar. Custe o que custar. Ela assentiu ainda cautelosa, mas algo em sua postura se suavizou. Então você começará devagar. Pegue-os na escola um dia, vá ao parque, sente-se com eles, deixe que se aproximem de você.
Se eles fizerem perguntas, responda honestamente. Se eles fugirem de você, não os persiga, apenas esteja lá. Lucas assentiu humilde. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Ao saírem do café, eles não se despediram com abraços ou promessas. Apenas um entendimento. Um acordo frágil entre duas pessoas que não se amavam mais, mas que estavam conectadas para sempre. Amélia caminhou à frente e Lucas a seguiu a uma distância respeitosa. Não como um casal, ainda não como pai, mas como um homem que finalmente tentava consertar o que um dia saíra terrivelmente errado. A primeira visita de Lucas à escola das crianças não se parecia em nada com os eventos corporativos aos quais ele estava acostumado. Não havia ternos impecáveis, nem discursos ensaiados, nem executivos para impressionar. Em vez disso, havia marcas de mãos pegajosas nas paredes da sala de aula, aviões de papel voando pelo corredor e o caos inconfundível de 20 crianças navegando por seus pequenos universos. Lucas estava perto do portão da escola, vestindo um suéter casual e jeans, desajeitado e inseguro de onde colocar as mãos. Ele supervisionara aquisições de salas de reunião, no valor de bilhões, sem suar, mas esperar para buscar seus filhos, filhos que nem sequer sabiam que eram dele, o fazia se sentir como um adolescente nervoso. Amélia havia organizado tudo com cuidado. Disse às crianças que um amigo as buscaria e as levaria ao parque, sem rótulos, sem explicações, apenas uma chance de o conhecerem em um terreno neutro. Quando Luan e Simão saíram correndo pelos portões da escola, Lucas os reconheceu instantaneamente. Seu cabelo loiro brilhava à luz do sol e seus idênticos olhos azuis se iluminaram quando o viram, embora não entendessem completamente quem ele era. Ele se ajoelhou, inseguro do roteiro. Oi, eu sou o Lucas. Sua mãe pediu para eu levá-los ao parque hoje, tudo bem? As crianças se entreolharam. Depois olharam para ele. Luan inclinou a cabeça. Você é o homem do prédio com todas as pessoas de terno? Lucas sorriu. Sim, esse era eu. Simão estreitou os olhos. Você tem lanches? Lucas riu. Sim, muitos. Isso foi o suficiente. Eles pegaram suas mãos, sem hesitar, e o guiaram, tagarelando sobre dinossauros e naves espaciais. E como a professora de Luan disse que Plutão não era mais um planeta, o que ele achava totalmente injusto. Lucas ouviu tudo, respondendo quando podia, mas, acima de tudo, simplesmente absorvendo-os. Suas vozes, suas expressões, sua alegria absoluta e sem filtro eram avassaladoras da melhor maneira possível. No parque, eles correram para os balanços e Lucas sentou-se em um banco próximo, observando-os. Por alguns minutos, ele se permitiu fingir que aquela sempre fora sua vida, que ele sempre estivera ali para eles, em dias como aquele, em momentos como aquele. Mas essa ilusão se desfez quando Simão caiu do escorrega e bateu o cotovelo. Ele não chorou imediatamente, apenas ficou parado, olhos arregalados e vidrados, tentando decidir se a dor valia as lágrimas. Lucas correu sem pensar, agachou-se e verificou seu braço suavemente. Você está bem, disse ele baixinho. Não está sangrando, só um galo. Simão piscou. Você soa como mamãe. Lucas fez uma pausa, depois disse em voz baixa. Estou tentando ser bom nisso. Simão se inclinou nele apenas por um segundo, e aquele pequeno gesto quase fez Lucas se desmoronar. Ele olhou para cima e viu Luan parado perto, observando-o atentamente. Havia algo calculista em seu olhar, não exatamente suspeita, mas uma avaliação calma. Lucas conhecia aquele olhar. Ele mesmo o usara muito tempo atrás, quando tentava decidir se alguém era seguro. Luan finalmente se aproximou. Você vai voltar?
Lucas olhou-o nos olhos com firmeza. Sim, eu vou voltar. Luan assentiu uma vez, como se estivesse satisfeito. Depois voltou a correr, chamando Simão para persegui-lo. Lucas ficou ali por mais um momento, tentando recuperar o fôlego. Aquela única pergunta, você vai voltar? Pareceu mais pesada do que qualquer contrato que ele assinara, mas sua resposta fora verdadeira. Eu voltaria uma e outra vez. As visitas continuaram, silenciosa e consistentemente. Lucas aparecia nas saídas escolares, no parque, nas festas de aniversário, de colegas de classe que ele não conhecia. Aprendeu quais caixinhas de suco eles odiavam, qual super-herói estava na moda naquele momento e como separá-los quando brigavam pelo mesmo bloco de Lego. Aprendeu a se ajoelhar e ouvir de verdade, a guardar o celular, a simplesmente estar lá. Com o tempo, as crianças se acostumaram a ele. Riam mais. O chamavam pelo nome com um pouco mais de familiaridade. Luan começou a fazer perguntas. Você conheceu minha mãe quando era jovem? Você mora em uma casa muito grande? Por que você não tem filhos? Certa tarde, enquanto os levava de volta ao apartamento de Amélia, Simão pegou sua mão sem que ele pedisse. Luan fez o mesmo. Então olhou para cima e perguntou: por que você sempre sorri quando falamos? Lucas olhou para os dois com as bochechas rosadas de correr, suas mochilas combinando balançando a cada passo. Porque eu tenho sorte, disse simplesmente. Eu posso estar aqui com vocês. Amélia o esperava na porta, braços cruzados, insegura. Ela sempre o observava de perto após cada visita, como se tentasse medir se ele havia conquistado mais uma chance. Mas desta vez algo mudou. Ela viu as crianças correrem para dentro, rindo, contando sobre os balanços e como Lucas quase caiu ao tentar competir com eles. E então ela olhou para ele. Você não foi embora hoje, ela disse baixinho. Você ficou mesmo quando Simão estava com medo. Você ficou mesmo quando Luan ficou quieto. Lucas assentiu. Eu disse a eles que ficaria. Amélia baixou o olhar, depois olhou para ele novamente. Continue fazendo isso. E assim, sem grandes gestos ou discursos emotivos, a muralha entre eles baixou. Não desapareceu totalmente, mas ficou mais fina. E Lucas soube que aquilo não era sobre ser perdoado em um momento. Era sobre aparecer em centenas deles. E ele o faria. Sempre. Lucas não esperava que a palavra chegasse tão cedo. Quase 3 meses haviam se passado desde que ele começou a ver Luan e Simão regularmente. Ele nunca perdia uma visita. Nunca se atrasava. Aprendeu a sentar-se em silêncio quando eles estavam de mau humor, a se juntar quando pediam ajuda com quebra-cabeças e a ouvir quando só precisavam conversar, mesmo que o que dissessem fizesse pouco sentido. Ele teve o cuidado de não pressionar rápido demais. Ele aceitara o fato de que, por enquanto, ele era apenas Lucas, o homem que trazia bons lanches, jogava pega-pega sem checar o celular e ria de suas piadas, mesmo quando elas não tinham graça. Mas algo havia mudado. Era um sábado à tarde. Amélia tinha uma entrevista para um novo contrato de design e pediu a Lucas se ele poderia cuidar das crianças por algumas horas. Ele aceitou imediatamente e ela os deixou em seu apartamento, que ele havia adaptado recentemente para crianças, apesar de nunca ter pensado que precisaria. Brinquedos agora moravam em cestos de vime na sala de estar. Uma mesinha com giz de cera e papel colorido ficava perto da janela. A geladeira estava cheia de caixinhas de suco, queijo em palitos e o tipo de cereal que vinha com marshmallows que ele não aprovava, mas comprava de qualquer maneira porque eles adoravam. Naquela tarde, eles construíram uma elaborada fortaleza de almofadas entre os sofás, com túneis e um centro de comando
feito de caixas de sapatos velhas e lanternas. Luan declarou-se capitão. Simão insistiu em ser o oficial científico porque trouxe uma lupa. Lucas entrou na brincadeira como o comandante Papai, um nome que Simão inventou no meio do jogo, e disse sem pensar. Lucas congelou por um segundo, surpreso com a palavra Papai. Ele não respondeu imediatamente, temendo que, se reagisse demais, Simão voltaria atrás. Então ele apenas sorriu e continuou a brincadeira. Mas por dentro era um turbilhão de emoções. A palavra continuava a ressoar em sua mente. Ele ainda não a havia conquistado, ou talvez sim, aos poucos, aos pedaços, não através de grandes gestos, mas através da constância, do tempo e do amor tranquilo. Mais tarde naquela noite, depois de terem comido delivery e estarem deitados sob a ainda de pé fortaleza de almofadas, assistindo a um desenho animado, Simão se aninhou ao lado dele e olhou para ele. Posso te chamar de papai agora? Ou tenho que esperar? Lucas sentiu a garganta apertar. Olhou para o rostinho sério de Simão, depois para Luan, que também o olhava, segurando silenciosamente seu dinossauro de pelúcia favorito. Lucas se inclinou e abraçou os dois. Podem me chamar como acharem melhor, disse ele, a voz embargada. Mas se vocês quiserem me chamar de papai, eu ficaria muito orgulhoso disso. Simão assentiu. Luan deu-lhe um pequeno sorriso, do tipo que diz mais do que palavras. Naquela noite, Amélia veio buscá-los. Ela os encontrou dormindo no sofá, Simão recostado no peito de Lucas, Luan aninhado ao lado dele, ambos roncando suavemente. Lucas também havia adormecido, o braço protetoramente em volta de ambos, a televisão ainda ligada em mudo ao fundo. Ela não os acordou imediatamente. Ficou ali por um longo momento, apenas olhando. Algo dentro dela, algo que estava trancado, começou a se mover. Ela viu como Lucas o segurava enquanto dormia, como se eles sempre estivessem ali. Viu como eles pareciam seguros, tão pacíficos. Quando finalmente o acordou, Lucas se moveu lentamente, piscando ao perceber onde estava e que horas eram. Desculpe, sussurrou. Nós devemos ter adormecido todos. Amélia balançou a cabeça. Eles estavam felizes, isso é o que importa. Enquanto pegava suavemente as crianças e as ajudava a levá-las para o carro, ele a olhou. Simão me chamou de papai hoje, ele disse baixinho. Perguntou se estava tudo bem. Amélia não falou imediatamente. Depois olhou para ele e disse: eu não teria perguntado se você já não sentisse isso. O caminho para casa foi tranquilo. Lucas viajou no banco de trás ao lado das crianças, segurando suas mãos enquanto dormiam. Amélia observava pelo espelho retrovisor e algo dentro dela se assentou pela primeira vez em muito tempo. As muralhas que ela construíra para se proteger, muralhas compreensíveis e necessárias, começaram a cair. Não de uma vez, mas pedaço por pedaço. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado em seu apartamento, olhando para o teto, pensando na forma como Simão olhou quando disse a palavra. Papai. Não era um título que se podia reivindicar. Tinha que ser dado, conquistado. E agora havia sido. Na quietude daquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas se sentiu completo. Não pelo sucesso, pela riqueza ou pela reputação, mas porque duas crianças pequenas haviam escolhido deixá-lo entrar. Não como um convidado, não como um visitante, mas como o pai delas. Lucas não havia planejado enfrentar seus pais. Ele havia evitado isso por meses, reprimindo a urgência toda vez que ela surgia, concentrando-se em aparecer para Luan e Simão, em conquistar a confiança cautelosa de Amélia,
em construir algo genuíno a partir dos pedaços da vida que ele um dia destruíra. Mas chegou um ponto em que o silêncio já não parecia força, parecia rendição. Quanto mais ele se aprofundava na paternidade, mais via o que quase perdera para sempre. E mais insuportável se tornava saber que seus pais haviam roubado aquilo dele, com um sorriso e um aperto de mão firme. Ele tinha que enfrentá-los não por um fechamento, mas por clareza. Precisava que eles vissem o que haviam feito e, mais importante, o que ele nunca mais permitiria que fizessem. Ele chegou à propriedade dos Rios em um domingo de manhã fresca. Era exatamente como ele se lembrava, impecavelmente ajardinada, fria e silenciosa. Um lugar projetado para aparências, não para conforto. Seu pai o recebeu na biblioteca, sentado na mesma poltrona de couro onde tantas conversas passadas haviam sido enquadradas como sermões. Sua mãe apareceu momentos depois, imaculada como sempre, sua expressão indecifrável. "Estou surpreso que você tenha vindo", disse seu pai cruzando as mãos. "Não pensamos que teríamos notícias suas de novo." Lucas não se sentou. Ficou em pé perto da lareira, sua postura calma, mas inflexível. "Precisamos conversar sobre Amélia, sobre as crianças." Sua mãe ficou rígida ao mencionar o nome dela. "Nós te avisamos sobre ela anos atrás." Lucas se virou para ela, a voz aguda, mas controlada. "Vocês não me avisaram, vocês mentiram para mim, bloquearam cartas, ignoraram ligações, disseram às pessoas para me manterem longe dela." Os olhos de seu pai se estreitaram. "Fizemos o que era necessário para proteger seu futuro. Você estava emocional, distraído. Você teria jogado fora todo o seu legado por uma garota que não tinha nada." Lucas respirou fundo, a fúria subindo por seu peito. "Aquela garota é a mãe dos meus filhos, as crianças que vocês nem se deram ao trabalho de saber que existiam. Ela os criou sozinha, sem nada, e eles se tornaram melhores do que qualquer coisa que esta família já produziu." Sua mãe se levantou, a voz cortante. "Não seja dramático. Você acha que não nos sacrificamos por você? Por este nome, seu sucesso." "Meu sucesso", interrompeu Lucas. "Não tem mais nada a ver com este nome. A empresa, a imagem, o dinheiro, nada disso importa se me custar minha humanidade. Vocês tentaram me fazer escolher entre o amor e o legado, e eu os ouvi. Eu me afastei da única coisa real que eu tinha, mas não vou cometer esse erro de novo." Houve um silêncio pesado. Seu pai recostou-se, o tom de repente mais frio, mais estratégico. "E agora, o que você vai fazer? Vai brincar de casinha com uma mulher e fingir que é um homem de família? Você acha que o mundo vai engolir isso?" Lucas olhou para ele desgostoso. "Eu não me importo com o que o mundo compra. Eu me importo com o que Luan e Simão veem quando olham para mim. Eu me importo com que tipo de homem eu sou quando os coloco para dormir à noite. E eu me importo com a mulher que carregou esse peso quando eu fui embora." Ui. Sua mãe abriu a boca, mas ele não a deixou falar. "Eu não estou aqui pela bênção de vocês. Estou aqui para dizer que o controle de vocês termina aqui. Se vocês não podem aceitar a minha família, não farão parte das nossas vidas. Essa é a escolha de vocês. Mas eu estou cansado de viver sob a versão de sucesso de vocês." Eles não responderam imediatamente. Havia uma rachadura na sala, uma fratura visível na ilusão de poder que eles sempre exerceram sobre ele. Pela primeira vez, Lucas não era o menino que buscava aprovação. Era o homem que traçava a linha. "Eu tenho pena de vocês", acrescentou ele baixinho. "Vocês nunca os conhecerão. Nunca poderão ouvir Luan explicar como ele acha que a lua controla os sentimentos, ou ver a forma como Simão desenha seus sonhos.
Vocês perderão tudo e um dia perceberão que trocaram seus netos por controle. Ele se virou e saiu, deixando-os em sua casa perfeita e vazia. Quando voltou ao seu apartamento, Amélia e as crianças o esperavam. Ela levantou o olhar quando ele entrou, lendo seu rosto instantaneamente. Você contou a eles? Ela disse. Ele assentiu. E tu? E? Eles não receberam bem. Amélia se aproximou. Você se arrepende? Lucas olhou para seus filhos que estavam construindo torres de blocos no chão, suas risadas ecoando pela sala. Nem por um segundo, disse ele. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Amélia entregou-lhe uma caixinha pequena. Dentro havia uma fotografia, uma que ela havia tirado semanas antes, quando ele não estava olhando. Ele estava sentado na grama do parque, Simão em seu colo, Luan recostado ao lado dele, os três rindo alto. Ela a havia impresso e emoldurado, um gesto silencioso, um agradecimento, um começo. Lucas segurou a foto por um longo tempo antes de colocá-la na estante ao lado dos projetos de arte das crianças. Ele não precisava mais de validação de ninguém além deles. Sua família, seu futuro. A vida que ele escolheu, finalmente, em seus próprios termos. O outono na cidade tinha o dom de suavizar tudo. Os ângulos agudos dos edifícios se desfaziam sob a luz dourada, o barulho do trânsito parecia mais baixo, e até o vento carregava uma espécie de quietude. Para Lucas, a mudança de estação refletia o que estava acontecendo dentro dele. Algo que estivera frio por muito tempo havia começado a descongelar. E em seu lugar havia um calor que ele temera não merecer. Quase um ano havia se passado desde que ele soubera de Luan e Simão, e cada dia desde então fora uma escolha. Ele os escolhera a Amélia, escolhera aparecer repetidamente não como o homem perfeito, mas como um homem presente. A vida não era impecável, mas era plena. Suas manhãs começavam com cereal derramado, meias desparelhadas e o caos de levar 2 meninos de 5 anos para a porta. Suas noites terminavam com histórias para dormir e pequenas mãos aninhadas em sua camisa enquanto adormeciam ao seu lado. Seu apartamento há muito tempo se transformara de um loft elegante e sem vida em um lar caloroso e vivido, onde pinturas com os dedos cobriam as paredes e pequenos tênis estavam sempre jogados perto da porta. As crianças o chamavam de papai agora, sem hesitar. Às vezes com entusiasmo, às vezes com frustração, às vezes em sussurros quando precisavam de consolo, e cada vez ainda o atingia com a calma força da admiração. Amélia também havia se suavizado. Não completamente. Ainda havia momentos em que o peso de sua história a fazia recuar um pouco, mas esses momentos eram menos frequentes agora, e sempre seguidos por algo pequeno, mas significativo. Um olhar, uma mão em suas costas, uma frase inacabada, mas compreendida. Eles reconstruíram a confiança novamente, não através de desculpas dramáticas ou grandes gestos, mas através do simples ritmo da responsabilidade compartilhada e do cuidado mútuo. Ele a respeitava mais do que nunca, não só por ter criado as crianças sozinha, mas por fazê-lo sem deixar que sua dor a amargurasse. Ela tinha todas as razões para excluí-lo para sempre, mas não o fez. E esse perdão tácito, mas sentido, foi o maior presente que ele já recebera. Numa manhã de sábado, enquanto as crianças brincavam na sala e Amélia preparava café na cozinha, Lucas parou perto da janela com uma caixinha pequena na mão. Não era de veludo nem de marca. Era simples, limpa e cuidadosamente escolhida. Dentro havia um anel, delicado, mas forte.
Ele passou meses pensando em como pedi-la em casamento. No início, imaginou algo grandioso. Rosas, fotógrafos, um gesto arrebatador com o horizonte atrás deles. Mas aquela não era na história deles. A história deles fora reconstruída em horas tranquilas, em suaves desculpas, em corredores cheios de legos e bilhetes assinados com giz de cera. Ele não precisava de fogos de artifício. Precisava da verdade. Ele entrou na cozinha e esperou que ela levantasse o olhar. Ela levantou uma sobrancelha com a seriedade do seu rosto. "O que houve?" perguntou ela. "Nada", disse ele. "Essa é a questão." Ele pegou a mão dela e a levou para a sala, onde as crianças continuavam brincando. Eles olharam para cima, curiosos, mas não surpresos. Lucas se ajoelhou, e por um momento, tudo ao redor se desvaneceu no silêncio. "Eu não quero reescrever o passado", disse ele. "Eu só quero escrever o resto da história com você, como seu parceiro, como o pai dos nossos filhos, como o homem que finalmente entende o que significa amar plenamente e se apresentar por completo." Os olhos de Amélia brilharam, mas ela não chorou. Ela era forte demais para isso. Ela sorriu, primeiro pequeno, depois mais largo, e assentiu. "Sim", ela disse simplesmente, "porque eu não preciso da perfeição, só preciso de você." As crianças aplaudiram, sem ter certeza do que acabara de acontecer, mas sentindo que era algo bom. Eles se amontoaram em seus braços, desequilibrando-o até que todos caíram em uma pilha de risadas no tapete. O casamento veio alguns meses depois. Não foi extravagante. Não precisava ser. Eles o celebraram no pequeno jardim comunitário que Amélia ajudara a projetar anos atrás. Amigos se reuniram próximos e em voz baixa, sentados entre fileiras de malmequeres tardios e cercas cobertas de era. As crianças usavam coletes combinando e carregavam as alianças, muito animadas para andar devagar pelo corredor. Amélia vestia um simples vestido cor de marfim, com o cabelo solto, uma margarida enfiada atrás da orelha. Lucas não conseguia parar de sorrir enquanto ela caminhava em sua direção, seus passos firmes, seus olhos fixos nos dele. Não houve discursos sobre destino, nem citações de poemas, apenas votos proferidos do coração, curtos, honestos, sem polimento, promessas de escolher um ao outro, não apenas nos dias bons, mas também nos difíceis, promessas de serem pais como uma equipe, de cometer erros e perdoá-los, de se responsabilizarem mutuamente e de se manterem próximos. Quando se beijaram, não foi o tipo de beijo que marca um começo. Foi o tipo que sela algo já construído, lenta, dolorosa, lindamente. Depois, enquanto o sol se punha e o jardim brilhava em uma luz dourada, Luan e Simão corriam pela grama, gritando de alegria. Lucas os observava, sua mão entrelaçada na de Amélia, seu peito cheio de uma paz que ele nunca conhecera em sua vida anterior, de salas de reunião e silêncio. Ele uma vez acreditou que sucesso significava poder, imagem, controle. Mas ali, descalço em um jardim com o amor de sua vida ao seu lado e seus filhos perseguindo borboletas à sua frente, ele finalmente entendeu o que realmente significava. Estava em casa, completo, finalmente, e desta vez ele não iria a lugar nenhum. O final desta história não é apenas satisfatório, é silenciosamente poderoso. Não se baseia em uma redenção exagerada ou em uma perfeição de conto de fadas, mas celebra o trabalho lento e humano de reconstrução. A transformação de Lucas não é instantânea, ela é conquistada, passo a passo através da presença, da humildade e da vontade de enfrentar aquilo que ele um dia fugiu. É isso que a torna significativa.
A força de Amélia é a espinha dorsal emocional da história. Ela nunca precisou ser salva. Ela precisava de respeito, constância e verdade. E no final, ela conseguiu tudo, não porque perdoou facilmente, mas porque conhecia o seu valor. O amor que eles redescobrem não é ingênuo nem romantizado. É maduro, estratificado com dor e cura, e mais forte pelo que sobreviveram. A imagem final, uma família baseada no amor, na escolha e nas segundas chances, não é apenas bela, é esperançosa. Lembra-nos que as coisas quebradas nem sempre estão perdidas. Às vezes elas apenas esperam para serem reconstruídas, tijolo por tijolo honesto.